faz-me acreditar que vou acabar por ceder. Tento não dar mostras disso, mas acho que até vocês já repararam que estou nervoso. Este remédio foi-me recomendado e já despachei vários frascos, mas não parece surtir efeito. Os outros homens riram-se, e um deles disse com bonomia: Bill, não sei nada sobre esse remédio que está a tomar. Pode até ser que seja bom, mas tem um remédio para os nervos que lhe vai fazer muito melhor do que isso. Digo porque me curou, e eu estava pior do que o Bill. De que se trata? Apressou-se ele a perguntar. O homem abriu a mala e tirou um livro. Este livro é tudo aquilo de que precisa, a sério. Presumo que ache estranho que ande com uma Bíblia na mala, mas não me incomoda que saibam. Não é algo de que me envergonhe. Há 2 anos que ando com esta Bíblia na mala e sublinhei algumas passagens que me ajudam a manter a paz de espírito. Resultou comigo e acho que pode ajudá-lo. Por que não experimenta? Os outros seguiam atentamente esta conversa invulgar. O homem nervoso estava enterrado na cadeira. Percebendo que ele o ouvia com interesse, o orador continuou. Certa noite, tive uma experiência invulgar num hotel que suscitou em mim o hábito de ler a Bíblia. Andava num estado de ansiedade. Estava eu numa viagem de negócios quando, num fim de tarde, entrei no meu quarto muito enervado. Tentei redigir algumas cartas, mas não conseguia concentrar-me. Comecei a andar de um lado para o outro no quarto, tentei ler o jornal, mas isso irritou-me ainda mais, por isso decidi descer até ao bar para beber um copo. Qualquer coisa que me afastasse de mim mesmo. Enquanto estava junto à comoda, o meu olhar foi atraído para a Bíblia que ali se encontrava. Já tinha visto muitas Bíblias daquelas em quartos de hotel, mas nunca tinha lido nenhuma. Contudo, algo me impeliu a abrir o livro e comecei a ler um dos salmos. Lembro-me que li esse salmo em pé, e que depois me sentei para ler outro. Fiquei curioso, mas acima de tudo surpreendido comigo. Mesmo estava a ler a Bíblia. Aquilo era hilariante, mas continuei a ler. Depressa cheguei ao Salmo 23. Tinha aprendido aquele em miúdo na catequese, e fiquei espantado ao perceber que ainda o sabia quase todo de cor. Tentei repeti-lo, sobretudo a parte: ele guia-me até as águas tranquilas e refrigera a minha alma. Esta frase agradou-me, afetou-me de certa maneira. Fiquei ali sentado a repeti-la vezes sem conta, e quando dei por mim, acordei. Aparentemente tinha adormecido e acordava agora de um sono profundo. Só dormi durante 15 minutos, mas acordei renovado e repousado como se tivesse tido uma noite de sono reparador. Ainda me lembro do sentimento maravilhoso de repouso completo. A seguir, percebi que me sentia em paz e disse para mim mesmo: isto é muito estranho. O que se passa comigo para andar a perder esta benesse maravilhosa? Após esta experiência, continuou, comprei uma Bíblia pequena que coubesse na minha mala, e desde então que a trago comigo. Gosto genuinamente de a ler e não me sinto tão nervoso como dantes. Portanto, acrescentou: experimente também, Bill, e veja se resulta. Bill experimentou e continuou a experimentar. Confidenciou que a princípio foi um pouco estranho e difícil, e que só lia a Bíblia de fugida, quando não estava ninguém por perto. Não queria que achassem que era beato ou místico. Mas agora diz que já leva a Bíblia consigo no comboio, no avião e em qualquer lugar que a lê e que isso faz maravilhas. Já não preciso de tomar remédios para os nervos e para a ansiedade, declarou. Este método deve ter resultado no caso de Bill, uma vez que se transformou num homem de trato fácil. As suas emoções estão controladas. Estes 2 homens descobriram que não é difícil obter paz de espírito. Basta alimentar a nossa mente com pensamentos que lhe proporcionem paz.
Para ter uma mente em paz, basta preenchê-la com paz. É tão simples quanto isso. Há outras formas práticas que permitem desenvolver serenidade e atitudes pacíficas. Uma delas é a conversa. Consoante as palavras e o tom de voz que usamos, podemos convencer-nos a sentirmos-nos nervosos, exasperados e perturbados. Podemos convencer-nos a obtermos resultados positivos ou negativos. Através do nosso discurso podemos também obter reações pacíficas. Fale de forma pacífica para se sentir em paz. Em grupo, quando a conversa assumir um rumo menos aconselhado, procure injetar ideias pacíficas na conversa. Repare como isso neutraliza as tensões nervosas. As conversas pautadas por expressões de expectativas de infelicidade ao pequeno almoço, por exemplo, muitas vezes definem a forma como corre o dia. Não admira que tudo corra em conformidade com as especificações infelizes. As conversas negativas afetam de forma adversa as circunstâncias. Sem dúvida que as conversas de natureza tensa e nervosa aumentam a agitação interior. Pelo contrário, se iniciar o dia com atitudes que denotam paz, satisfação e felicidade, os seus dias terão tendência a ser agradáveis e bem-sucedidos. Tais atitudes constituem fatores ativos, definitivos na criação de condições satisfatórias. Atente na sua forma de falar se pretender obter paz de espírito. É importante eliminar todas as ideias negativas das conversas, uma vez que elas tendem a gerar tensão e perturbação interior. Por exemplo, se está a almoçar com um grupo de pessoas, não refira que os comunistas estão prestes a tomar conta do país. Em primeiro lugar, os comunistas não vão tomar conta do país. E ao dizer isso está a criar uma reação depressiva nas mentes dos seus interlocutores. É indiscutível que a digestão fica afetada. O comentário depressivo vai influenciar a atitude de todos os presentes, que vai passar a denotar uma ligeira irritação. Todos eles vão ficar com a impressão de que há algo de errado com tudo. Há alturas em que temos de enfrentar estas questões difíceis e lidar com elas de forma objetiva e firme, e ninguém despreza mais o comunismo do que eu, mas de forma a obter paz de espírito. Preencha suas conversas pessoais e coletivas com expressões positivas, alegres, otimistas e satisfatórias. As palavras que enunciamos têm um efeito direto e claro nos nossos pensamentos. Os pensamentos criam palavras, pois são elas os veículos das ideias. Mas as palavras também afetam os pensamentos e ajudam a condicionar, se não mesmo a criar atitudes. Na verdade, muitas vezes aquilo que consideramos ser o ato de pensar começa com a fala. Por conseguinte, se as conversas que temos forem escrutinadas e disciplinadas de forma a garantirmos que contêm expressões pacíficas, o resultado serão ideias pacíficas e, em última análise, paz de espírito. Outra técnica eficaz no desenvolvimento de uma mente em paz é a prática diária do silêncio. Todos devem insistir em ter pelo menos um quarto de hora de silêncio absoluto a cada 24 horas. Dirija-se sozinho para o local mais silencioso que estiver à sua disposição e sente-se ou deite-se durante 15 minutos, pondo em prática a arte do silêncio. Não fale com ninguém. Não escreva. Não leia. Pense o menos possível. Coloque a sua mente em ponto morto. Imagine a sua mente tranquila e inativa. A princípio, não será fácil, porque os pensamentos vão continuar a inundar a sua mente, mas a prática vai aumentar a sua eficiência. Imagine a sua mente como a superfície de um lago e veja até que ponto consegue acalmá-la, de modo a não existir qualquer tipo de ondulação.
Assim que atingir um estado de tranquilidade, preste atenção aos sons mais profundos da harmonia, da beleza e de Deus que podem ser encontrados na essência do silêncio. Infelizmente, os americanos não são dotados no que toca a esta prática, o que é uma pena, pois, como disse certa vez Thomas Carlyle, o silêncio é o elemento no qual se moldam grandes coisas. Esta geração perdeu algo que os nossos antepassados conheceram bem e que ajudou a moldar o seu caráter, o silêncio das grandes florestas ou das amplas planícies. Talvez a nossa falta de paz interior se deva em certa medida ao efeito do ruído no sistema nervoso dos nossos contemporâneos. Estudos científicos demonstram que o ruído no local onde trabalhamos, vivemos ou dormimos reduz em grande medida a eficiência. Ao contrário do que se pensa, é discutível se alguma vez ajustamos completamente os nossos mecanismos físicos, mentais ou nervosos ao ruído. Por mais familiar que se torne o ruído repetido, nunca deixa de ser ouvido pelo subconsciente. Buzinas de automóveis, o ruído dos aviões e outros barulhos estridentes resultam em atividade física durante o sono. Os impulsos transmitidos para e através dos nervos por estes sons causam movimentos musculares que impedem o repouso efetivo. Se a reação for suficientemente grave, pode ser em tudo semelhante a um choque. Pelo contrário, o silêncio é uma prática reparadora, calmante e saudável. Nas palavras de Star, dele, tanto quanto sei, nenhum homem ou mulher que conheça e que esteja ciente da forma de praticar o silêncio e o faça esteve alguma vez doente. Reparei que as minhas aflições me assaltam quando não equilibro a expressão com o relaxamento. Star dele associa o silêncio à cura espiritual. A noção de repouso que resulta da prática do silêncio total é uma terapia de incomensurável valor. Nas circunstâncias da vida moderna, com o ritmo cada vez mais frenético, a prática do silêncio não é tão simples como era no tempo dos nossos antepassados. Existe atualmente uma série de dispositivos produtores de ruído que não existia no seu tempo e, além disso, os nossos horários são caóticos. Deixou de existir espaço no mundo moderno e, aparentemente, também estamos a tentar aniquilar o fator tempo. É muito raro um indivíduo poder caminhar numa floresta, sentar-se à beira-mar ou meditar numa montanha, ou no convés de um navio em alto mar. Mas se vivermos essas experiências, podemos imprimir na nossa mente a imagem desse local silencioso, assim como tudo aquilo que sentimos na altura, e regressar a esse local através da memória para reviver a experiência com a mesma intensidade que sentimos quando lá estivemos fisicamente. Na verdade, quando regressamos a esse local na memória, a mente tem tendência a eliminar os fatores menos positivos que ocorreram na situação em concreto. A visita através da memória supera muitas vezes a realidade, visto que a mente tem tendência a reproduzir apenas a beleza na cena relembrada. Por exemplo, escrevo estas palavras sentado na varanda de um dos hotéis mais bonitos do mundo, o Royal Havaia, na famosa e romântica Waikiki Beach em Honolulu, no Havaí. Estou a olhar para um jardim pontilhado por palmeiras graciosas que ondulam com a brisa suave que se faz sentir. No ar sente-se o aroma das flores exóticas. Os hibiscos, dos quais existem 2.000 variedades nestas ilhas, cobrem o jardim. Das janelas avisto árvores de papaias carregadas de frutos maduros. A cor viva das acácias rubras, a chama das árvores das florestas, acentua a elegância do cenário. E as acácias parecem vergar-se ao peso das suas esplendorosas flores brancas. O maravilhoso mar azul que banha estas ilhas prolonga-se a perder de vista. As ondas brancas agigantam-se em direção à costa e tanto os havaianos como os hóspedes, como é o meu caso,
galgam graciosamente as ondas em pranchas de surf e canoas. No conjunto, trata-se de um cenário de uma beleza estarrecedora. Tem sobre mim um indescritível efeito